Bom, a aula de hoje eu já vou adiantar. Eu vou tentar resumir, vamos organizar para falar do tema um e do tema 2, tá, pessoal? E aí, semana que vem, a gente não tem encontro síncrono, certo? Beleza. Um detalhe, lembrando, né, que a presença se dá quando vocês entram lá no material e dão aquele cliquezinho em volta, abrem o material que tem um quadradinho tracejado, ali que eu vou marcar as presenças, o que que eu normalmente faço. Eu coloco uma semana antes e até antes da aula anterior, né, da próxima aula, eu verifico quem é que acessou, porque eu consigo tirar aqui, eu tenho o progresso de vocês quanto alunos no Moodle para presença, certo? Por enquanto vai ser assim, até alguma alteração que venha a ocorrer na normativa para o ensino remoto. Tranquilo? Pois bem, eu não vou entrar nos detalhes que vêm na aula um antes aqui dos conceitos básicos, porque isso é o mais básico que vocês vão aprender. Eu até gostaria de perguntar se tem algum dos alunos presentes que nunca ouviu falar algum dos conceitos que a gente tem antes desse slide aqui, que é o estado da arte da manutenção até a indústria 4.0 e manutenção 4.0. O termo MCC, professor, eu não tenho conhecimento sobre isso. Certo, mas era até aqui, Evandro. Os outros conceitos antes aqui, ó, até aqui engenharia de manutenção é chovendo molhado, certo? Por isso que é bem básico. Se vocês olharem a ementa da disciplina, a gente deveria se aprofundar em tudo isso. A gente vai fazer isso em momentos distintos, porque a aula de hoje, por exemplo, é um dos focos. Como é que a gente trabalha a manutenção como instrumento, como área, como setor dentro de uma empresa ou de uma indústria, tá? Pode ficar tranquilo que quando a gente chegar em manutenção centrada em confiabilidade, lá pela aula 8/9, nós vamos entrar profundamente em toda a sistemática, como é que ela é instituída para um equipamento, certo? Pois bem, isso aqui, esse slide que tem apenas uma figura que normalmente a gente coloca o que vai acontecer. A gente tem as entradas para esse sistema, que é a confiabilidade principalmente, custos, segurança, meio ambiente, qualidade e produtividade. Todos essas 6 entradas, quando processadas por essa via, o que a gente estuda? O sistema, as fronteiras, as interfaces dentro de um sistema. A partir do mesmo, a gente vai prever as funções que o ativo de manutenção tem que desempenhar, as suas falhas funcionais, certo? Que são aquelas que literalmente vão impactar. E aí aqui a gente diz que é a entrada principal, por que a gente faz manutenção. Depois nós vamos para a ferramenta do FIMEA, que é a análise dos modos de falha, como que essas falhas se apresentam e os efeitos das mesmas. E por fim, a gente utiliza diagramas de decisão para principalmente o quê? Alimentar um plano de manutenção que provém dessa confiabilidade e, por suas vezes, a gente, de alguma maneira, lança um banco de dados, que é o que normalmente tem aqui, por exemplo de prensas, bombas e motores, que é um exemplo bem específico. Claro que hoje a gente fala muito com o advento da internet, esse cara e esse cara estão conectados. Em situações mais amplas, até mesmo organizado com indústria 4.0, no qual a máquina automaticamente, quando programada, ela produz até o intervalo previsto de manutenção, para, avisa e de alguma maneira retroalimenta o sistema que prevê o plano. Então ela já gera o plano, avisa a equipe de PCM, que é o tema decorrente dessa aula, e as coisas de alguma maneira se organizam. Mas, tecnicamente, são poucos os lugares que a gente fala em manutenção 4.0 propriamente dita. Pois bem, dentro dos conceitos de MCC, a gente tem os conceitos mais básicos dentro de manutenção, quando da execução, não que tipo de manutenção.
Então, a gente costuma fazer a analogia do alvo, né? Nós temos a peça, que seria o item mais crítico, o componente, equipamento, sistema e unidade e planta, sempre pensando no grau de complexidade. Quem teve na aula anterior, a gente conversou um pouco, tem aquela história, né, que a gente tem que focar. A gente vai pegar a unidade, eu vou pegar a planta A. Aí ela tem um sistema produtivo, até o exemplo lá dos Ions, que é o cara que trabalhou mais recentemente com essa metodologia toda. Ele escolheu um sistema e depois foi abrindo. O sistema tem vários equipamentos. Dentro do equipamento tem diversos componentes e alguns componentes se transformam em várias peças, que são os elementos que realmente vão estar focados no centro da análise. Pois bem, o que seria uma peça? É todo e qualquer elemento físico, e aí aqui a gente pode dizer que também é um elemento de máquina, não divisível de um componente. Aí vamos pensar nos graus de complexidade, tá, pessoal? Normalmente os graus de complexidade, eles são aqueles elementos de máquina que vocês veem nas disciplinas anteriores. Dificilmente a gente entra num detalhamento maior do que esse sem necessidade. Então, normalmente é a parte do equipamento que tem desenvolvidas as trocas, são as peças que são suscetíveis ao intercâmbio e também aos reparos. Por exemplo, um rotor de um motor, uma mola, um sistema de abertura, por exemplo, um parafuso sujeito a um torque diferenciado, uma engrenagem, principalmente rolamentos, são exemplos mais clássicos, fusíveis, placas eletrônicas e assim por diante. Depois do componente, ele nada mais é do que um sistema essencial ao funcionamento de uma atividade, que pode ser mecânica, elétrica ou de outra natureza física, realizando uma atividade, por exemplo, um motor a explosão, um motor elétrico, uma caixa de transmissão, um redutor ou, por exemplo, um teclado de computador, certo? Vida útil do componente. O que seria a vida útil do componente? É um espaço no qual ele vai trabalhar literalmente. Eu tenho 3 fases, que é a fase do amaciamento, a vida útil propriamente dita e o envelhecimento. O que vai acontecer? O amaciamento é também chamado de mortalidade infantil. Eu vou ter muitas falhas em pouco tempo, certo? A tendência é que a taxa ΔT de falhas no tempo diminua. Onde é que estão centrados ou por que acontecem principalmente as falhas existentes nessa fase de mortalidade infantil? São problemas de projeto, algum ou outro problema de montagem do equipamento lá quando ele é construído, e tudo se reflete. Então, são aqueles caras que falham prematuramente sem a gente prever. O exemplo mais clássico que se dá em ciclo de vida de um componente é o que a gente fala na indústria automobilística, que é em torno de 2 a 3 anos, boa parte dos problemas aparecem do nada. Vocês querem um exemplo? Lançou um veículo novo, um modelo novo no mercado. Aí dá sempre aquela notícia, pegou fogo um carro de tal marca. Esse é um exemplo no qual ele falhou por mortalidade infantil. Ele teve algum detalhezinho de projeto que não foi considerado e isso impactou no funcionamento dele antes de chegar na vida útil. A vida útil também é a famosa vida em operação, no qual o delta de falhas, em função do tempo, ele é constante e linear. Claro que isso é uma aproximação, mas a curva da banheira entende que a vida útil é aquele período no qual o componente vai performar de acordo com o que se espera dele. Também aqui usa-se o conceito do tempo de garantia. Então, todo e qualquer material comprado com garantia, ele entende que a vida útil dele é o tempo de garantia. Por fim, nós temos o desgaste. Como o próprio nome diz, ele vai nos inferir que a taxa de falhas em função do tempo vai aumentar. O que normalmente se faz? Em equipamentos, não em componentes, quando a gente chega mais ou menos a uma meia-vida de desgaste, a gente faz as famosas reformas ou então os retrofits.
o que normalmente se faz, né? A equipe de engenharia de manutenção vai fazer um estudo prevendo quanto tempo eu posso aceitar de desgaste para que vale a pena investir numa reforma. Ou se também essa reforma é válida ou é melhor eu fazer o quê? Comprar um outro equipamento. Muitas vezes o que se trabalha é fazendo pequenas reformas para estender o tempo de vida útil barra de desgaste. Por sua vez, nós temos o equipamento, que nada mais é do que um conjunto de componentes que eles vão ter que estar conectados e vão, de alguma maneira, ter uma atividade, uma função afim. Por isso que a gente fala lá das funções e falhas funcionais. Então, nós temos um trator, uma ponte rolante, um conjunto de disjuntores, um britador, um motorredutor, um trem de laminação, um equipamento assim, por exemplo, uma cabine de pintura eletrostática, aquilo ali é um equipamento. Por fim, o sistema operacional é um conjunto de equipamentos necessários para fazer uma função na instalação como um todo. É uma linha de produção. O exemplo mais clássico é uma linha de produção. Então, a gente pode ter uma frota de caminhões, que é um sistema operacional logístico, um conjunto de laminadores, uma oficina elétrica ou mecânica de apoio e assim por diante. Uma linha de montagem, uma linha de pintura, e assim, o lingotamento contínuo numa maciaria e assim por diante. E a planta ou a unidade de serviço são os caras macro, né? Aquilo que a gente vê por fora, que é uma siderúrgica, uma refinaria, uma usina de açúcar, uma usina de geração de energia, como por exemplo foi a unidade de processo que o Pedro utilizou no TCC dele, e assim por diante. E aí depois nós temos também que são as famílias de equipamentos. Esse família de equipamentos está no mesmo nível do equipamento. O que vai acontecer? Eu vou ter grupos que a gente consegue agrupar por similaridade. Que é, por exemplo, eu tenho bombas todas do mesmo tipo, eu tenho um grupo de impressoras, eu tenho um grupo de robôs de solda que são do mesmo fabricante com especificações iguais, um grupo de parafusadeiras e assim por diante. E os últimos conceitos que a gente tem aqui, que é o defeito, que são o quê? Ocorrência em itens que não impedem o funcionamento, mas que, todavia, a curto e a longo prazo, podem acarretar na indisponibilidade do item físico do ativo. Normalmente, o defeito, ele nos leva a que tipo de manutenção, pessoal? Quando ocorre um defeito numa máquina, que tipo de manutenção eu devo de fazer? Corretiva? Corretivo. Que tipo de corretiva? Não programada. Desculpa? Não programada. Não, na realidade é uma corretiva planejada. Tu vai ver o momento no qual tu vai, a curto barra longo prazo, atuar. É aquela que não necessariamente tu vai precisar parar automaticamente, porque essa decorre da falha, que é a corretiva. Corretiva não planejada, que é aquela que deu o probleminha, estourou a bomba. Certo? Isso são conceitos. E depois nós temos os recursos. Até aqui essa parte dos conceitos iniciais que a gente vai usar mais em manutenção básica, né? Introdução à manutenção. Até aqui tranquilo? Sim. Uma dúvida, Vitor. Sim. A respeito da manutenção planejada ou tem alguma coisa referente ao valor da máquina, alguma porcentagem em relação ao valor do produto que tu tá fazendo a manutenção, que tu pode, não, até aqui eu posso investir nele para manter ele sempre funcionando. E a gente tem vários casos que acontece como num carro. Tu não vai, quando faz a manutenção do carro, tu vai olhar o básico, né? Freio, água, óleo, suspensão. Tu não vai abrir o motor e fazer todo ele porque tu tá fazendo uma manutenção nele. Né? Isso a gente acontece numa máquina também. Às vezes tem uma manutenção programada, uma manutenção
geral na máquina e quando o pessoal termina de fazer, dá uma semana, acontece uma merda bem grande, uma coisa bem cara. Até que ponto isso é, esse valor que tu investe nesse tipo de manutenção é avaliado? Isso tem alguma coisa na bibliografia que diga, até tanto por cento do valor da máquina é aceitável, até tanto por cento já é excedente, não seria necessário? Tem alguma coisa que diz respeito a isso? Sim. Nós vamos falar tecnicamente disso aí na aula, tá? Hoje, na continuação da aula. É que acontece? Normalmente, as pessoas que têm uma estrutura de manutenção mais simples, eles entendem que é mais fácil tu pagar o valor da corretiva, certo? Agora, se tu tem uma estruturação que te demanda mais, daí tu vai migrar. Em termos de valor, é muito, muito específico, tu entendeu? Tu vai ter que pegar um grupo de estudo e dizer, não, esse aqui vale a pena, esse aqui não vale a pena, certo? Então, não existe um percentual, existe uma análise crítica. E isso, você tem que entender que manutenção leva muito em conta a experiência de quem atua na máquina, que são os técnicos, e de quem pensa sobre a máquina, que é a equipe de PCM, que nem a gente diz, de engenharia de manutenção. Então, assim, vai depender muito. Claro que no carro é sempre melhor a gente fazer preventivo, porque a gente está sempre operando. Claro que o preventivo, às vezes, ele parece mais caro, porque tu vai lá, faz uma revisão do que tu deixar acontecer algum dano. O problema da corretiva é que tu vai perpetuando os danos e fazendo com que a tua curva da banheira, na realidade, fique mais estreita, tá, Alan? Ela fica mais próxima do U. E o que tu quer é que ela fique cada vez mais espichada, certo? Deixa eu só retornar um ponto aqui. Vocês estão vendo esse conceitos básicos que eu fiz aí como se fosse um alvo, certo? Então, para os 6 grupos que a gente tem, né? Vão ser 6 grupos. Vocês vão ter que pensar o que primeiro para cada grupo. Ver qual é a unidade barra planta. Da onde é que vocês vão tirar o sistema que vocês vão estudar, certo? Por exemplo, o Bernardo, semana passada, comentou do robô de solda. Certo, Bernardo? Certo. Na realidade, eu entendo que o teu robô é um equipamento, tá? Tu vai ter que entender o sistema, daqui a pouco tu vai me dizer que o sistema que ele está inserido é a célula de soldagem. Desconsidera os nomes porque eu não entrei no detalhe lá daquele arquivo que tu enviou, tá? Eu não olhei. E aí a unidade, por exemplo, a GCO e Mirubá, o sistema é célula de soldagem ou montagem inicial, enfim, que seja. O equipamento vai ser o robô, certo? Dentro daquele robô, eu vou ter diversos componentes. Dentro desses componentes, eu vou ter algumas peças. Serve mesmo para o teu exemplo, tá, Ramon? Certo? Pensem sempre no... O sistema é mais amplo, né? Daí vocês vão conseguir configurar, visualizar o que entra, o que sai, o que deixa sair, que é a primeira etapa do MCC, mais lá à frente, que a gente vai ver. E aí o equipamento a gente entende o que ele vai, vamos dizer assim, operacionalizar. Tranquilo? Os demais já começaram a dar uma olhada, eu sei que levaram um tempinho para organizar os grupos. Certo, pessoal? Então agora nós vamos começar a segunda etapa da aula de hoje. Caso não havendo mais dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu retorno. De preferência não, né, Marcelo? Não é um problema, é a aplicação de uma metodologia. Não estamos criando problema nenhum. Nós queremos um equipamento sujeito à manutenção que apresente falha. Marcelo, assim, ó,
não é um problema. Nós vamos aplicar metodologia para um estudo de caso. Tá claro para ti isso aí agora? Então, tu vai ter que pegar um objeto de estudo e verificar, ó, esse equipamento está sujeito às falhas, ele tem que ter um histórico de falhas, não pode ser um equipamento novo, a não ser que tu tenha construído, ele não existe manual, mas é muito difícil que não tenha pelo menos uma orientação de manual, até um carro vem com orientação de manual, uma moto, uma motosserra, um cortador de grama, certo? Professor, Sim, Roger. ali o senhor colocou uma manutenção de uma planta. O senhor teria como dar um exemplo que eu não entendi muito bem, que, tipo, Onde é que tu equipamento... estagiou, Roger? Oi? Onde é que tu estagiou? Na Tornitec? Tornitec é a planta. Sim, mas, por exemplo, o que seria, então, a manutenção aplicada na planta, no caso? Eu não entendi essa parte. Por Olha, se exemplo, não tem tipo, manutenção equipamentos que lá, sejam... não tem manutenção aplicada lá. O que é feito de geral. manutenção para manter os equipamentos funcionando na Tornitec? Pois é, mas eu achei que, tipo, essa manutenção seria no equipamento. Não, Mas vamos então, lá, né? Vou retomar agora na aula e tu vai entender, pode ser? Vou te responder ao longo da continuação da aula. O que tu acha? tranquilo. Tu vai, no longo prazo, tu vai entender. É que o que tu tá me dizendo é o que eu imagino. Lá não tem uma manutenção instituída. Não. Então tá bom. Agora tu vai entender o que eu quero dizer. Bom, pessoal, assim, ó, até como é que eu vou tocar nesse ponto com vocês sem causar espanto, tá? Quase tudo que for apresentado aqui, com exceção dessas 3, 4 primeiras aulas, pode parecer um mundo bem estranho para vocês, porque o arranjo regional das empresas aqui da região, ele não é focado pensando nisso, ou eles não, vamos dizer assim, eles não lidam o negócio e manutenção com uma visão contemporânea, não digo nem moderna sim, uma visão contemporânea. Então, alguns conceitos parecem tão absurdos porque vocês não conseguem equiparar com a realidade que daqui a pouco vocês estão inseridos. São poucos lugares que têm uma organização. Tipo, por exemplo, Gabriel Batu tá na Coprel ainda? Sim. Por exemplo, ali eles têm uma estrutura razoavelmente bem organizada por um negócio que é meio gerido à distância. Por quê? Porque não tem uma equipe de manutenção 100% do tempo em todas as UHEs deles. Mas eles têm uma estruturação que muito das coisas que eu falo aqui não é estapafúrdio, não é um absurdo ou alguma coisa quase que utópica. Agora, tem lugares que a gente sabe que eles não têm estruturação de manutenção nenhuma. Ou daqui a pouco é uma pessoa só centralizando todo o planejamento e controle e 2, 3 executando, sempre centrado em corretivo, certo? Então não se espantem. Isso é uma coisa que os negócios ainda não estão vendo isso como ganho de produtividade ou então de gestão de ativos, que é um termo mais contemporâneo, que é tipo a gente conseguir manter tudo funcionando mais próximo do ideal, certo? Que assim, eu vou querer produzir 10 peças, eu vou produzir 10 correndo o risco de fazer 11 se eu quiser. Quando muitas vezes a gente está produzindo 12 num dia e no outro correndo o risco de fazer 7 ou 8 e dar uma quebra de ritmo, que é um termo que também é utilizado em produção. Daqui a pouco vocês podem ter visto isso em gestão da produção industrial. Acho que é a disciplina com o Giancarlo, correto? Acho que a maioria de vocês já fez, né? Pois bem, tema de hoje, / semana que vem, planejamento e controle de manutenção. Como é que é pensado esse negócio dentro da manutenção, certo? Manutenção tem alguém que planeja / controla e tem quem executa, certo? Quem faz gestão, que é a chefia, e quem executa, que são os técnicos ou as pessoas, vamos dizer assim, destinadas para esse fim. Tem muitos lugares que tu não tem só um corpo técnico com técnicos em mecânica, em eletrônica, mecatrônica, eletromecânica. Muitas vezes tu tem auxiliares que são pessoas que
não têm formação técnica ou estão adquirindo formação técnica, certo? Muito bem. Voltando da aula anterior, nós temos 3 grandes grupos na manutenção: a corretiva imprevista, que é aquela focada em falha; a corretiva programada, que ela é programada o quê? Com base no defeito. Nós temos à direita a confiabilidade de manutenção, que é focada em 2 princípios: a extensão da vida útil, aquele período de tempo que o equipamento vai funcionar com uma taxa de falha constante ou previsível, e os equipamentos com manutenção otimizada, ou seja, eu vou fazer a manutenção de maneira que ele vai operar mais, produzir mais, e quando em manutenção, ele vai precisar de menos tempo para isso. E, principalmente, a manutenção preventiva. O que vai acontecer? Eu tenho a preventiva sistemática, que é aquela através de um controle periódico em função do tempo, que eu faço a intervalos bem definidos de tempo, e a preventiva condicional. O que vai acontecer? A preventiva condicional, ela está sujeita ao quê? Principalmente à inspeção. E aí eu tenho a inspeção instrumental, que é objetiva, que nada mais é do que a manutenção preditiva e ou detectiva. E a inspeção sensitiva. Por que eu coloco que é subjetivo, pessoal? Porque é assim, ó, é que nem quando eu vou levar o meu carro para fazer uma manutenção periódica lá a cada 10 mil quilômetros, e o cara lá da oficina, ele dá uma olhada em alguns itens, ele inspeciona. Claro que essa inspeção é baseada num checklist, em alguns critérios. Por que subjetiva? Porque é uma pessoa. Eu estou sujeito a trocar o técnico e isso não ter o mesmo resultado. Mas essa inspeção sensitiva / subjetiva, ela prevê o quê? Que eu vou inspecionar a condição daquele meu componente / equipamento e eu vou, com base nesses critérios, decidir se eu vou trocar ou não o que está programado, ou se tem necessidade ou não, ou se eu posso levar mais à frente, porque ou eu não tenho defeito, ou o defeito é pequeno a ponto de eu prorrogar, certo? Então, numa linha de tempo, vocês vão perceber que aquela escala de cor é uma fase no qual a corretiva imprevista, que é o sistema mais básico, ele não tem controle nenhum de manutenção. Quebrou, arruma e segue operando. Quando eu começo a ter um certo entendimento das correções, eu começo a ter um início do meu controle de manutenção. E aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir, de certa maneira, tentar me antecipar ou saber quando realmente o meu equipamento falha. Numa segunda etapa, que é a região em azul, eu tenho um controle. E aí eu tenho do subjetivo para o objetivo para o periódico. Então aí eu já tenho mais a função manutenção nas minhas mãos. Eu consigo entender o que está acontecendo. E aí aquelas corretivas, elas tendem a reduzir porque eu conheço melhor meu equipamento. A partir do momento que eu tenho o controle total, eu consigo evoluir para a fase verde, no qual entra a engenharia de manutenção, que é o que vai trabalhar para estender a vida útil do meu equipamento, e a fase de engenharia avançada, que é, por exemplo, quando o MCC está aplicado e eu começo a retrabalhar o meu sistema a fim de reduzir mais ainda o gap, né, o intervalo desse, vamos dizer assim, da confiabilidade máxima que a gente diz. Tranquilo até aqui? Se eu fosse resumir a aula toda anterior, tá nesse slide. Entendeu, Roger? Por que eu te disse que ia te responder ao longo do caminho? Entendi sim, Vitor. Viu? O que eu imagino, tá? Eu não fui lá na Tornitec. Se tu quiser, eu peço uma visita para entender. Mas eu imagino que eles estejam numa fase, entrando em fase de controle subjetivo. Que eles vão lidando com as corretivas, e aí aquilo também fecha um pouco com a pergunta que o Alan fez anterior, que eles assumem que é melhor pagar manutenção corretiva e levando, porque eles têm que produzir mais, do que simplesmente parar num intervalo definido, num dia definido, e ampliar a curva da banheira dos equipamentos. Então, quem que perguntou? O Ricardo, Só aumenta um pouquinho o volume, tá, Ricardo? O teu volume tá baixo. vou tentar aqui. Tô meio ruim no microfone. Melhorou?
Melhorou. Ó, manda a ficha. Mais uma dúvida referente ao slide anterior. Vamos supor que existe um equipamento que trabalha 24 horas durante 7 dias por semana. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma usina da Coprel, ou um equipamento de usinagem. Como é que funciona a manutenção? Tu abre mão ali de talvez fazer mais produtos, ou que nem a Coprel é serviço, energia, em prol de talvez fazer uma programada, e aí tu vai lá só quando falha, ou como é que funciona? Ou depende da gerência dessa decisão? Vou tentar começar por cima, Não sei se eu tá? fui claro. E pro nível mais baixo. Ó. Gerencialmente, o que se faz, tá? Tu vê o negócio e planeja. Por isso que a gente fala planejamento e controle de manutenção. Só que a manutenção não trabalha sozinho, certo? O que acontece? O teu exemplo é um bom exemplo. Só que tem um detalhe. A Coprel, dificilmente ela precisa operar com todos os grupos geradores, unidades geradoras. O Batu pode colocar informações no chat se ele quiser. O que acontece, tá? Eles, ali naquele negócio, eles conseguem operacionalizar no sentido assim que eles nunca vão parar de gerar, tá, Ricardo? Porque eles têm equipamentos similares que podem trabalhar em paralelo. Certo? Eu vou sempre ter o reserva e o backup, que nem a gente diz, né? O reserva é aquele que quando o titular apresenta uma falha, ele entra, e quando nenhum dos dois falhar, eu tenho o backup. Aquela estratégia de manutenção é focada o quê? No controle objetivo e subjetivo, certo? E a preventiva sistemática desse teu exemplo, o que se faz? Quando eu vou fazer a manutenção preventiva num grupo gerador, eu vou ter outro que vai estar funcionando e aquele reserva para um caso de uma infelicidade total, que nem a gente diz, certo? Agora, em equipamentos que rodam todo o tempo, que nem a gente costumava dizer, o 744, que são 744 horas por mês, normalmente se tem uma reunião gerencial no qual a operação / produção e a manutenção e qualidade, eles definem a disponibilidade em horas do equipamento, certo? E aí que assim, ó, vou te dar um exemplo da indústria alimentícia, que é algo que tu não pode parar de suprir o mercado com produto. Tu vai lá e projeta, eu tenho 744 horas. O teu planejamento de produção diz quantas horas tu pode disponibilizar para manutenção, sem considerar corretiva, claro, que tu vai conseguir atender o teu previsto em produção. E aí é definido. Aí tu pega 744, normalmente vou dar um exemplo. 744, eles separam lá 10 horas por mês para manutenção preventiva sistemática e demais, correto? Claro que, como a gente não está no mundo ideal, eles vão dimensionar um percentual de OE, que é tipo, vamos dizer assim, o desempenho total da máquina para aquele mês. E aí eles põem lá 95%. Quer dizer que das horas destinadas à produção, a gente entende que com 95% de eficiência, eu atendo a produção. É assim que é delimitado. E aí tu vai ter um orçamento em horas previsto para manutenção sistemática e para corretiva. O que acontece? Pode acontecer na vida real. Quando o cara tiver muita correção, que vai impactar essa eficiência, eles aproveitam assim, eu já estou parado, eu adianto atividades da sistemática, e aí eu acabo não parando naquele mês para preventiva sistemática, aquela mensal, por exemplo, porque eu já onerei a produção. Então são esses tipos de decisão que faz o balanço de disponibilidade do equipamento. Entendido. É mais ou menos outro exemplo, a rede de luz, tá? Não estou falando Coprel, mas, por exemplo, tu está fazendo distribuição. A distribuição de energia para o hospital, qual que tem que ser a eficiência? 100%, né? O que normalmente se faz? Imagina-se que podendo ter uma corretiva inesperada, normalmente se instala o quê? Um gerador que está ali de backup esperando dar o problema. São outras realidades. O que normalmente acontece? Boa parte das empresas, dos negócios que eu tenho conhecimento, alguma informação, nenhum deles trabalha com essa métrica, tá, Ricardo? Do tipo 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias do ano.
E aí, e também eles trabalham muito com a lógica de ter equipamento reserva não ocupado, que a gente diz. Eu tenho, por exemplo, vou pegar o exemplo do Bernardo de novo, tenho 4 robôs, mas o meu PCP lá, o meu controle, planejamento e controle de produção, imagina que eu vou precisar de 2 a 2,5 robô por mês. Aí eu tenho um livre, certo? Aquele cara livre, ele é o reserva, mas ele também pode entrar em produção quando um falhar corretivamente, sem ter ônus na produção. Isso são todas métricas. Isso, Ricardo? Sim. Pois bem, aqui nós também temos um modelo de classe mundial, que daí a gente começa, né? A manutenção planejada seria o primeiro estágio de... Opa! De, vamos dizer assim, de modelo de manutenção, que é a manutenção planejada. Então, assim, se o cara não tem o mínimo planejamento no sentido, assim, de ter um plano de manutenção preventiva, quer dizer que ele não tem um modelo de manutenção adotado. Depois, pessoal, a gente começa a evoluir. Claro que a evolução é com base na dedicação, que é o quê? Eu tenho a manutenção preditiva, monitoramento de condição, que é a manutenção detectiva, a habilidade das equipes aumentada. O que é isso? É quando o RH entra na jogada pensando num plano de capacitação para quem trabalha. Aí tem uma estratégia para os ativos, que é o que eu vou fazer, análise de falhas, que é mais ou menos o que vai ser feito no trabalho de MCC. O meu equipamento, ele apresenta um grupo lá de 10 falhas ao longo do ano. Daqui a pouco, uma dessas falhas, ela é intermitente. Ela aparece de tempo em tempo. Eu tenho que analisar o porquê. Aí entra aqui o Ishikawa, os 5 porquês, aí faz um PDCA, plano de ação, tudo aquilo que são ferramentas da qualidade que a gente vê separadas, elas entram dentro de manutenção proativa. Depois eu passo por uma etapa um pouco mais complexa, que é a excelência organizacional, que é o quê? Ele tem como principal ponto a integração de operação / manutenção, no sentido que as duas áreas trabalham junto. Junto em qual sentido? A manutenção vai buscar a excelência do ativo para que ele opere mais e a operação vai entrar junto na manutenção. A gente começa a falar daquela história lá de TPM, manutenção total, manutenção autônoma e assim por diante. O estágio 4 é engenharia de confiabilidade, que entra o MCC. RCM é do inglês, certo? E, por fim, a excelência operacional, que é a gestão de ativos. Poucas empresas, pode-se dizer que elas estão trabalhando em virtude da gestão de ativos. Tipo, por exemplo, aqui a gente pode falar da Gerdau, da Steel, a Klabin, que faz papelão, está muito focada nisso. Bom, depois eu preciso dar uma recordada nos outros exemplos que eu sei que estão nesse viés. Muito bem, o que é planejamento e controle de manutenção? O foco é garantia de confiabilidade. O que é confiabilidade? Ser útil, né? Ser confiável, que assim que eu precisar, eu vou ter aquele cara disponível. Por que eu disse que é importante ter uma ideia mais do que simples desse conceito de confiabilidade? Porque a gente também vai estudar a confiabilidade matemática dos equipamentos. Como é que a gente estima? Como é que a gente consegue chegar nesse valor? Como é que o comportamento do equipamento ou do componente vai me levar a entender o valor numérico de confiabilidade. Muito bem. As atividades baseadas dentro do controle e planejamento de manutenção. O planejamento de atividades, o aprovisionamento de materiais e sobressalentes. O planejamento é o como que eu vou fazer. O aprovisionamento é o que eu preciso. A programação é quando. Aí aqui entra aquilo que eu respondi para o Ricardo. Quando é possível programar e quando não é possível programar. A coordenação. A coordenação aqui é a etapa no qual aquele cara se responsabiliza pela execução dos serviços de manutenção planejado. E o controle de serviços. Garantir que o serviço foi feito corretamente e que ele não gerou nenhum problema depois. Então, aqui tem as atividades fundamentais no modelo de organograma, certo? E aqui a sequência lógica.
A gente costuma colocar na engenharia de manutenção porque ela que vai normalmente demandar. Nem todo lugar tem engenharia de manutenção, mas seria como se fossem as entradas desse fluxograma. Uma vez que eu tenho essas entradas, as necessidades, eu tenho o planejamento, depois eu programo, e aí entre o planejamento e programação tem a separação de materiais, sobressalentes, serviços e assim por diante. Eu tenho a coordenação, a execução e o controle. A execução é quando a manutenção, via de regra, realmente acontece. A atividade de manutenção, não o negócio manutenção como um todo. Então, aqui nós temos as atribuições de engenharia de manutenção, o que normalmente se faz. Então, assim, ó, o que é o gerenciamento de planos? Tomar conta desses planos e saber se eles são factíveis, execuíveis, ou se eles estão atendendo. Incorporar novas técnicas, que é a questão da preditiva, detectiva, certo? Por que eu coloco interface? Às vezes o cara da manutenção ele só é responsável por manter o equipamento funcionando. Ele tem que conversar com a engenharia ou quem demanda novos equipamentos. Controlar a documentação técnica de manutenção. Entenda aqui documentação técnica. Manual, plano de manutenção, relatórios, gestão de custos e assim por diante. Análise de falhas, padrões e procedimentos no trabalho de manutenção. Isso é muito comum, às vezes, em produção, porque normalmente a produção é um setor com uma rotatividade de recursos humanos maior, mas em manutenção existe o quê? Pode ser baixa a rotatividade, mas muitas vezes tu vai ter uma pessoa fazendo uma função que ela nunca fez. Como é que tu trabalha para minimizar esses efeitos? Padrões e procedimentos. Bom, daí nós temos também a questão de controlar a contratação de serviços de terceiro. Por que a gente diz serviço de terceiro? Serviço de terceiros de manutenção são serviços específicos. Então, se busca sempre a excelência em serviços que as pessoas tenham certo conhecimento. Não vai contratar alguém que não saiba fazer um serviço para fazer o serviço. Até mesmo se esse serviço for ser um ajudante de manutenção, que é alguém que daqui a pouco vai só fazer tarefas secundárias dentro da atividade. Mas isso também entra dentro de engenharia de manutenção. Então, aqui é normalmente, como é que eu vou dizer para vocês, é um dado bem desatualizado, já tem 10 anos, mas ele é no sentido de elucidar o quê? A composição dos custos de manutenção. E aí, em termos de pessoal, material, serviços contratados e outros. O que acontece? Muito em função das políticas, vamos dizer assim, públicas de recursos humanos, a questão de imposto em cima de folha, oneração, desoneração, o pessoal e serviços contratados, eles têm uma variação. Então, eu já passei por algumas fases dentro de manutenção que, assim, desonerou a folha. É uma questão política lá, o governo decide, põe uma medida provisória. Fica mais em conta tu aumentar o teu pessoal de manutenção do que ficar contratando serviço terceirizado. Aí, isso aí, daqui a pouco o MP, por ser provisória, cai. Muda-se o negócio e aí começa a se contratar mais serviço especializado. Claro que isso tem sempre aquele jogo custo/benefício. Então aqui tem um organograma, vamos dizer assim, um fluxograma, na realidade, de como é que acontece o negócio de manutenção naquelas etapas no qual o PCM atua. Então eu tenho a operação, que vai fazer uma solicitação de serviço, ou também a ordem de serviço, é uma entrada, ou também os planos de manutenção através da engenharia. E entra dentro da caixinha do PCM. Normalmente é uma pessoa que vai centralizar essa função. O que ele vai precisar fazer, né, pessoal? Ele vai precisar fazer um processamento dessas entradas, OS ou planos. Ver se a solicitação é procedente. Se ela não for, ou se ela for, ele tem que buscar informações e elaborar um plano de trabalho. O que seria o plano de trabalho? Seria a tarefa de manutenção, certo? Uma tarefa em si. Se eu tiver 10 OS, eu posso ter 10 tarefas de manutenção. O que precisa ter nessa tarefa de manutenção para ela ser, vamos dizer assim, tender a ser efetiva? Eu tenho que ter mão de obra, os materiais que eu vou precisar, na quantidade que eu vou precisar, as ferramentas, as documentações, informações, procedimentos, se tiver,
As instruções de segurança, né? Não se faz quase nada em manutenção se não tiver atendimento às NRs, e as facilidades e apoio, que são aquelas situações tipo, o tempo, reservou almoço, é o exemplo mais clássico. Não dá para fazer uma tarefa de manutenção sem prever um tempinho de descanso para o cara, ou sem prever o intervalo dele. Já começa por aí. Uma vez que eu tenho esse plano elaborado, eu preciso entender se é um serviço de emergência. Entendo, a emergência é se ele está virando um defeito ou uma falha. Que daí eu vou ter que ter uma priorização dessa ordem de serviço. Ou seja, saber se isso precisa ser feito antes ou depois, se não pode esperar uma manutenção preventiva e assim por diante. E aí priorizar e incluir, vamos dizer assim, no sistema, que nem a gente diz. Percebam que aqui eu fiz um corte dessa linha para baixo, eu estou saindo da fase planejamento. Aí eu vou para programação. Aí vem a primeira parte da programação, é avaliar os recursos. Entendo que recursos eu tenho que ter. Mão de obra e as ferramentas. Materiais. Então aqui, materiais, pessoal, e sobressalentes são os itens que mais impactam normalmente a programação. Por quê? Porque às vezes eu não tenho disponível em casa, eu não tenho no almoxarifado, eu tenho que comprar, tenho que fazer ordem de serviço. E aí, entendo que boa parte das empresas tem um sistema contábil lá que tu tem que abrir uma solicitação, tem que ir aprovação para alguém, para o financeiro liberar, para ser comprado e assim enviar, certo? Então, são todos os entraves que podem ocorrer dentro da execução de uma tarefa simples de manutenção. Uma vez que eu tenho esses recursos disponíveis, ele está liberado para execução. Aí a execução é propriamente dito. Aqui, normalmente, é a atividade só daquele cara do planejador / controlador, que nem eu digo, o responsável do PCM. Entramos na terceira etapa, que aqui eu vou ter outro carinha, vou botar um chapéuzinho aqui nele, que normalmente é o cara que coordena, é o chefe dos técnicos, que nem a gente costuma dizer. É um coordenador de manutenção, supervisor de manutenção, group leader, e assim por diante. Tem inúmeras nomenclaturas. O que esse cara vai fazer? Ele vai ter ciência dos serviços do dia ou do evento, ele tem que entrar em contato com a operação para ver se pode ou não executar, se está tudo certo, se o planejamento lá anterior e a programação vão seguir, e aí ele coordena a execução. Então aqui começa, via de regra, a manutenção como atividade. Realizou a manutenção, o que ele vai fazer? Esse mesmo cara ou a equipe de engenharia, ele vai fazer a análise crítica das OS e dos serviços, ele vai ver se está de acordo, se não faltou alguma coisa, se ele vai poder não executar, se ele não vai ter que refazer o serviço. Ele vai fazer a apropriação. Daí, por que a gente fala de apropriação? Principalmente, pessoal, essa etapa é a questão do custo, porque eu vou ter custo de mão de obra e de peças, principalmente de serviço terceirizado. Então, aqui é a etapa que vai dizer assim, parei essa máquina um dia e isso me custou 10 mil reais. Eu preciso ter esse conhecimento para entender que no próximo dia, se eu parar de novo, eu vou gastar mais 10 mil reais. Já gastei 20 mil no mês. Está dentro do meu orçamento? Porque, claro, por mais que seja idealizado esses conceitos, eu trabalho sempre com a questão do custo-benefício, mas principalmente o custo de manutenção. Pergunta, por que é importante controlar o custo de manutenção? Penso que essa questão de apropriação ela é importante para não acabar impactando tudo em um mês. Se, por exemplo, tem uma manutenção que ocorreu apenas uma vez e vai, por exemplo, acontecer apenas daqui a 3 meses, né? O custo vai ficar apenas num mês, quando na verdade daria para apropriar ele no trimestre, por exemplo. Não necessariamente, tá, Bernardo? Porque às vezes acontece muito de assim, eu ter muitos problemas no mês, eu estourei aquela linha do orçamento pro mês, por exemplo, outubro eu estourei. Aí em novembro eu consigo recuar e garantir o orçamento anual. Entendam, né? A manutenção trabalha na garantia de disponibilidade dos equipamentos / ativos, como queiram chamar. O ponto mais importante de controlar o custo é assim, pessoal, toda vez que eu extrapolar o meu custo previsto de manutenção, isso vai dar um reflexo. O reflexo é aonde? Na produção / operação. Aquele produto / serviço tende a ficar mais caro, tanto na unidade como no contexto. Esse aumento
de custo do produto, vai reduzir a margem do negócio. Então, por isso que o controle do custo de manutenção ele é tão levado a sério, porque ele impacta diretamente no custo de produção. Independente se vai aumentar 1 centavo, ou se vão ser 10 ou vai ser R$1.000 por produção, certo? O orçamento de manutenção ele é, de alguma maneira, equalizado, como é o de produção a cada 3 meses, tá, Bernardo? Muitas vezes tu pode ter uma corretiva inesperada que vai te impactar todo o custo mensal. Só que daqui a pouco tu consegue resolver esse problema, normalizar a tua operação e aí no mês seguinte tu praticamente não ter custo. Reduzir o teu custo e equalizar os 2 meses. Mas principalmente aqueles meses que extrapolam o custo, eles impactam no custo de produção, porque tu parou mais, gastou mais, produziu menos, vendeu menos, diminuiu margem, diminuiu produtividade. Certo? É uma reação em cadeia em termos de custos. Fui eu que falei, professor. Zorteia não, Bernardo. Ah, Zorteia, desculpa. Se identifiquem antes, eu não enxergo os nomezinhos. Tranquilo. Na próxima eu falo antes daí. Tranquilo, obrigado. Bom, vamos lá, fases, né? Então vamos lá, planejamento tem a matriz de criticidade dos ativos. Eu não lembro quem é que perguntou, quem é que a gente decide, acho que foi o Alan. Como é que eu decido se eu faço corretiva, se eu faço preventiva? Nós vamos falar hoje sobre matriz de criticidade. Elaborar o mapa de 52 semanas. O que seriam segundo 52 semanas, pessoal? 1 ano. Isso aí. O planejamento anual. Classificar os ativos conforme a matriz de criticidade, detalhar as ordens de serviço, principalmente aquisição, reserva e requisição de sobressalentes, garantir, né, que tu tem o mínimo para fazer uma atividade. Por que a gente fala em sobressalente, né, pessoal? Qual é a maior importância de um sobressalente? Não é quando tu está fazendo manutenção preventiva, é principalmente quando tu tem que fazer uma corretiva inesperada. Ter o sobressalente é tão importante quanto tu ter uma mão de obra qualificada. Se tu não tiver o sobressalente, tu para muito mais tempo do que se tu tiver um cara não qualificado. Aqui tem outro fluxograma dessa atividade aqui de planejamento, depois vocês dão uma esmiuçada. Figura do planejador, que é o cara que planeja, né, o cara do PCM. E aí tem a matriz de criticidade. O que é a matriz de criticidade? Ela vai avaliar, analisar os ativos em relação a aspectos: segurança pessoal, meio ambiente, produção, qualidade do produto e custos de manutenção. Certo? Aqui começa a explicação da tua pergunta, tá, Alan? Mas não é uma explicação numérica, quase filosófica. Então, nós temos os 4, 5 critérios, e aí a gente tem parâmetros no qual a gente dá, vamos dizer assim, uma graduação de importância. Que é o quê? Primeiro, a questão de segurança / meio ambiente, que é atendimento às NRs e às ISOs também, certo? Então, se tiver qualquer possibilidade de alguém morrer, ter um acidente incapacitante ou danos irreversíveis à saúde e meio ambiente, é máximo. Se algum equipamento corre o risco disso, ele é o mais crítico. A partir disso aí, obviamente, ele é menos crítico. Produção. Afeta a produção anual? Se afetar, obviamente, ele é crítico. Ele afeta a produção, mas pode ser recuperada? Aí eu entendo aqui. É um equipamento que só ele faz um produto e eu não tenho sobressalente. Então é médio. Agora, quando não afeta a produção, ou seja, ele não é um equipamento da produção, produtivo, é um equipamento de apoio, ou ele tem um sobressalente, um reserva ou um backup. Certo? Depois, atendimento à qualidade, se ele afeta ou não a qualidade final. Se ele exige reprocessamento, ou seja, ele consegue produzir, mas eu depois tenho que retrabalhar ou não o produto, ou se ele não afeta a qualidade. Aí depois vem uma margem, tá? Que é a parte mais numérica do que eu poderia responder para o Alan. Se ele aumenta os custos mensais em mais de 20%, ou se ele está numa faixa intermediária, ou se ele não afeta significativamente, certo? Isso aqui é um modelo de matriz de criticidade. Aí aqui temos também um outro modelo, certo? Que daí leva em conta o quê? A abrangência do defeito, o regime de trabalho, certo? A qualidade, frequência de falhas e a dificuldade do reparo ou do custo. E aí a sequência desse
slide aqui de criticidade, eu tenho um fluxograma que avalia, e aí ele vai me dizer o quanto que o equipamento é, se ele é crítico A, se ele é crítico B, ou se ele é crítico C. Entendo que o equipamento crítico A é aquele que quase toda a estratégia de manutenção é focada. O crítico B, ele é aquele com uma estratégia intermediária. E o crítico C é aquele que nem a gente costuma dizer que a gente quer gastar menos nele e a gente assume o risco dele ter uma corretiva que vai impactar na operação dele. E normalmente eu consigo lidar, aceitar esse custo, certo? Tranquilo aqui, Alan? Começou a esclarecer a tua dúvida ou ficou um pouco distante? Não, sim. Isso mesmo, queria saber até que... Aí, por que a gente não lida com números, tá? Eu não trago um exemplo taxativo, porque assim, cada grupo de equipamentos produz alguma coisa, certo? Então, para um cara, 10 mil é muito, para outro cara é pouco, tu entendeu? Isso, que nem até o colega perguntou antes, cai na questão dele também, até que ponto é válido, né, a gente parar uma máquina 1 hora, 1 dia, 2 dias, uma semana, para realizar uma manutenção ou pegar e tocar até ela vir a quebrar ou falhar, né? Até que ponto isso é válido também? Cai na mesma questão, né? Tudo vai depender do equipamento, da empresa, da necessidade, cada uma trabalha com a sua visão, com a sua cultura também, né? Tem toda essa questão envolvida. Que desse, o que acontece? A cultura vai também estar alinhado com a questão da gestão, né? Que é o topo da cadeia, que nem eu digo. Ninguém faz manutenção se não tiver o dono da empresa, o gerente, CEO, esses nomes bonitos que gostam de dar, certo? Um exemplo que eu sempre dou, tá? Coca-Cola. Eu consegui, vamos dizer assim, ver um pouco do que é Coca-Cola quando eu visitei lá em Linhares. Tinha uma linha de equipamento que envasava 35 mil garrafas por minuto, que é o invase a quente, que nem eles costumavam dizer. Obviamente lá eles preferiam parar todo dia, 1 hora, e aí, claro que eles aproveitam para fazer uma manutenção baseada nas condições, e também uma limpeza técnica, porque é um equipamento muito específico. Eles preferiam fazer isso do que daqui a pouco parar numa corretiva. Porque imagine, se por minuto é 35 mil, se ficar 1 hora parada por uma corretiva, é bem pior do que 30 minutos para uma manutenção de rotina com limpeza operacional. E aí o que acontece? E mais engraçado, para eles o problema não era perder os 35 por minuto. Eles tinham um X de tempo, pessoal, que se o equipamento ficasse parado e não voltasse a operar, eles tinham que descartar o xarope, ou seja, a mistura que vira o refrigerante, o suco. E isso são 60 mil litros toda vez que eles tinham que colocar fora, em média. Daí é dupla perda, né? Eles não produzem e ainda perdem matéria-prima. Aí seguimos aqui na questão da matriz de criticidade. Aí aqui só coloquei em cores para retomar, né, pessoal? Daí tem os níveis A, B e C, o crítico A, crítico B e crítico C. Eu, assim, sinceramente, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz essas matrizes de criticidade. Até no final da aula, alguém me dá um toque, eu vou tentar acessar uns arquivos que eu tenho aqui e vou ver se eu consigo mostrar uma matriz de criticidade para vocês. Um exemplo da vida real. Muito bem, aí vamos lá. Criticidade do equipamento é no planejamento e prioridade é um conceito diferente, é na programação. Então, crítico é aquele que tem que ser planejado antes. Prioridade é aquilo que tem que ser feito antes. E aí, o que acontece? Dentro das estratégias, no crítico A eu tenho 10% dos ativos. O que tem que se contemplar um crítico A em termos de planejamento estratégico? Tem que ser uma estratégia mais completa. Eu tenho que ter inspeção preditiva, preventiva, programa de confiabilidade, que é controlar os indicadores daquele equipamento, ver se ele está sendo confiável. Um programa de engenharia de manutenção no sentido assim, está sempre buscando melhorar essas atividades acima dela. E o TPM, que é no caso o quê, né, pessoal? Vou fazer uma aula de TPM depois, nas próximas. É assim, ó, é quando a produção e manutenção trabalham juntos no sentido assim, ó, o cara que opera, ou o grupo que opera um certo equipamento, ele tem conhecimento da operação e trabalha para maximizar o desempenho. Então, o cara vai lá, ele faz uma manutenção de rotina, ele acompanha os sinais que a máquina pode estar dando dentro do desempenho, ele costuma anotar as falhas, as quebras de produção para entender o que o equipamento faz. Claro que assim, ó,
por mais proativo que esse operador ou a pessoa que executa a tarefa seja, ele precisa de um treinamento. E aí entra aquela questão de como os recursos humanos atuam dentro da manutenção. Aí depois tem os críticos B, que eles têm manutenção preventiva, preditiva e inspeção, e o crítico C, que ele pode delinear qualquer uma daquelas tarefas ou apenas aceitar que ele seja corretivo. Aí que também tem uma questão de matriz de decisão sobre as estratégias de manutenção, são sempre exemplos que a gente traz. Planejamento, criticidade, prioridade, certo? Que nem já viemos falando. Os planos de manutenção, certo? O que a gente faz dentro do planejamento de manutenção para planos? Recomendações do fabricante. Aí aqui que é as recomendações, né, pessoal? O primeiro plano de manutenção do equipamento novo é o manual. Ali no manual já tem recomendações. Depois eu tenho a experiência pessoal dos especialistas. Entendo que especialista que eu posso ter o técnico de manutenção ou o cara do comissionamento. Eu entendo que quando uma compra de um equipamento novo ela é coerente em termos de manutenção, eu tenho uma entrega técnica. E esse especialista, por fazer mais de uma entrega técnica, ele entende um pouco do equipamento. O histórico, aí vem a questão da sazonalidade do negócio. Aí eu pego o exemplo ali da Coprel, daqui a pouco um período com mais ou menos vazão de água é mais propício para execução de manutenção. As oportunidades de programação, por exemplo, deu uma quebra. Eu não preciso mais produzir porque eu já atendi o mercado. O meu equipamento está parado. Ali é uma oportunidade de manutenção. A questão de nivelamento de recursos, que é o quê? A quantidade de equipamentos e pessoas executando tarefas. Aquele último slide da aula 1. As ordens de serviço, para que elas servem, né? Definir, detalhar o serviço, indicar os meios e recursos, apropriação, né? Quanto que vale, para fazer esse serviço eu vou trocar um rolamento e um retentor. O rolamento R$150, o retentor R$25. Para essa ordem de serviço eu apropriei R$175 de custo na manutenção. Beleza. Aí fornecer dados para o histórico de manutenção. Eu fiz esse serviço que eu dei o exemplo. Aí chegou lá, eu percebi que eu precisava trocar o mancal. Então, eu tenho que, toda vez que for fazer essa troca de rolamento e retentor, eu tenho que colocar o mancal. E assim por diante. Aí aqui tem um exemplo de uma ordem de serviço, tá, pessoal? É um exemplo bem básico. Se vocês colocar no Google ordem de serviço, cada empresa tem um jeito. Tem algumas empresas que trabalham com software específico de manutenção, outros trabalham com aplicativo, que agora é uma coisa mais moderna, alguns trabalham com SAP R3, que daí ele tem, vamos dizer assim, funcionalidades específicas de manutenção, que levam em conta toda a estruturação do negócio. Aí aqui a sequência dessa ordem de manutenção. Percebam que ela tem as tarefas de maneira quase que sequencial, com descrição breve, tempo, recursos de mão de obra, a dependência, né, se eu preciso fazer uma tarefa antes de outra, que ela não pode trabalhar em, vamos dizer assim, em paralelo. Eu tenho a orçamentação, né, tanto de mão de obra quanto de material. Claro, né, pessoal, está se prevendo neste exemplo R$7.000. Não quer dizer que necessariamente eu vá utilizar os R$7.443. E isso é o que tem que entrar lá na alimentação, né, no controle dessa minha ordem de serviço. Depois eu tenho a questão da programação. Então eu tenho programação de serviço e entenda, o cara do PCM, quando ele programa, ele tem uma programação diária, semanal e normalmente mensal, que é, ou quando tem uma manutenção preventiva. Vamos lá, programação de serviços, quando será executado, quem executar, certo? Etapa 2. Aí tem a questão das prioridades, emergência, urgência e uma programação normal. Lembrando que emergência é quando o defeito está progredindo para falha e urgência é quando eu detectei o defeito. Aí a questão da coordenação, que é como o coordenador de serviços vai atuar. Controle. E, por fim, aqui, os indicadores focados em PCM, tá, pessoal? Lá, quando a gente começar a estudar confiabilidade matemática em manutenção, a gente vai ter os indicadores mais clássicos, que é o MTBF, MTTR e assim por diante. Então, em termos de PCM,
Eu tenho o índice de eficácia de planejamento, que é quanto foi eficaz o meu planejamento, quanto o que eu apropriei e quanto eu programei. Então, apropriei 100 horas e fiz 90, então, nesse sentido, sempre pensando que esses indicadores têm que ser abaixo de 100%, se der acima de 100%, alguma coisa aconteceu, tem alguma falha de planejamento. O cumprimento de programação das ordens de serviço, certo? O quanto eu programei e realizei, mais o que eu programei e também as extras, pessoal. Onde é que saem essas ordens de serviço extra? Quando eu lá estiver fazendo a minha manutenção e percebo através da condição que tem outros pontos que não foram previstos no planejamento. Eu tenho que gerar a ordem de serviço extra para realizar e também aumentar lá o meu histórico de manutenção. E depois, o índice de manutenção corretiva não planejada. O que seria isso? O percentual de tudo que eu realizei de manutenção, o quanto era corretivo não planejado. O que é inesperado. Aí aqui, pessoal, vou estender um pouquinho o que normalmente se faz de praxe, tá? Eu tenho previsto, tá, no orçamento de manutenção, horas de manutenção geral. Isso é quando eu estou fazendo orçamento. Tem uma reunião lá anual que diz, ó, eu posso parar tantas horas. Normalmente a gente define em HPP, seriam horas de manutenção preventiva, obviamente programada. Eu vou ter um orçamento de HPC, que são corretivas. E aí entendo, né, que essas corretivas elas vão conversar com a eficiência que eu espero, a eficiência produtiva, no caso do equipamento. Essas aqui vão fazer parte do orçamento. Só que eu posso ter as horas paradas corretivas, aquelas inesperadas. Elas vão estar dentro do HPP, das horas de manutenção totais do mês. Só que elas vão ser diferentes dessas de cima. E são essas aqui que impactam nos indicadores. É isso que a gente busca não acontecer primeiro. Claro que estruturas de manutenção um pouquinho organizadas, elas vão querer o quê? Diminuir as HPC. Porque daí eu consigo trabalhar só em HPP e o meu custo, por sua vez, não é tanto onerado. Dúvidas? Aí, quando o senhor fala em levar em consideração a eficiência do equipamento, que nem o Ricardo falou lá, então a manutenção tem que levar em consideração na hora do planejamento, o PCM tem que levar em consideração o AE da máquina, que a manufatura espera. Seria isso? Sim. Então, o OE ele já é calculado, tu entendeu? O OE ideal é 100%, certo, Bernardo? Certo. Na realidade, pouquíssimas empresas trabalham com OE de 100%. Eu já trabalhei com empresa que trabalhava com 98% de OE numa operação. Entendo? Um 2%. É muito pouco, né? Esses 2%, eles estão embutidos o que, tá, Bernardo? A ineficiência em produzir, a ineficiência em qualidade e a ineficiência em manutenção, quando ele tiver problemas inesperados, certo? Claro que o OE eu não entro tão no detalhe, que é a eficiência total do equipamento, porque cada negócio estima seu OE com fatores diferentes, tá? Para um produto é uma coisa, para outro produto é outra. Então, o OE também é um indicador que a manutenção utiliza. Ela não gera, mas utiliza. Ele é um indicador que, de alguma maneira, não é que ele é derivado, ele é correlacionado com os indicadores de manutenção. Mas perceba, toda vez que tu atendeu teus indicadores de manutenção, tu atende o OEE na tua parte, certo? Entenda que manutenção é responsável por manutenção, produção por produção e assim por diante. Se tu atende os de manutenção, tu tá garantindo aquela parcela do produto que transforma o OEE. E ali naquela pergunta do Alan sobre o ponto de
de compra que tu define, o ponto de compra do novo equipamento. Eu poderia utilizar aquelas questões daí mais de administração, levar em consideração... Na realidade, assim, ó, é tudo muito empírico. Eu ainda não tive nenhuma experiência nem conhecimento com os contatos que eu tenho de um cálculo, assim, matemático, como se fosse integralizado. Ó, nós vamos ficar com equipamento 10 anos, certo, Bernardo? O que é feito ao longo do tempo? Eu compro um equipamento novo, quando eu compro ele, toda a gestão envolvida na compra desse equipamento vai definir OE esperado, produtividade, vai fazer toda uma orçamentação em função dele ser novo. A partir de próximo do final do primeiro ano de vida útil desse equipamento, vai ter essa mesma reunião para decidir. E aí vai perceber se, né, com base no que o equipamento fez no ano anterior, como é que ele vai evoluindo. Obviamente que com o passar do tempo ele vai perdendo eficiência. Só que lá na gestão eles vão definir, ó, quando o meu equipamento tiver um OE anual abaixo de 80%, é o momento dele entrar em reforma. Ou sucateamento e eu comprar um novo. Aí, para outras empresas, é quando chega em 95%. O exemplo que eu tive, tá? Tinham equipamentos de 15, injetoras de 15 anos, tá, Bernardo? Elas tinham entrado zero e com 15 anos, elas não tinham passado por nenhuma reforma. Porque o OEE estava lá entre 98% e 95%, e eu tinha equipamentos novos que estavam performando em 99%. E aí a minha operação como um todo atingia os 98%. Correto? Sim. Isso são números que dependem de negócio a negócio. Agora, se tu vir aqui, por exemplo, eu adoraria, né, que cada um de vocês trouxesse as realidades das empresas de vocês em termos de manutenção, me mostrasse e eu explicasse, ó, pessoal, eles fizeram isso porque eles pensam X ou porque eles pensam Y. Tipo, vamos dizer assim, como é que eu vou te explicar? As realidades mais próximas de reforma que eu já presenciei, tá, Bernardo? O que se foi feito? Manutenções muito grandes, de tipo uma semana, ao invés de fazer uma reforma. E aí isso restabelecia a performance do equipamento mais próximo do comissionamento, que é quando ele começa a operacionalizar. E aí eu falava de, tipo, por exemplo, o equipamento tinha 30 anos, mas fazia 5 anos que ele não estava sujeito a uma grande manutenção. Eu não posso fazer o seguinte levantamento também para ajudar na decisão. Por exemplo, tu vai ter lá o MTTR, que é o tempo para reparar a máquina, e tu tem a curva lá da curva da banheira. Quando o equipamento começa a chegar no fim de vida, o MTTR dele, a mantenabilidade dele vai diminuindo e o tempo para reparo vai aumentando. Esse tempo para reparo está diretamente relacionado com a máquina parada, e máquina parada é o lucro cessante, né? O prejuízo que tu tem com a máquina por ela não estar em operação, que nem no caso da Coca-Cola que tu levantou. Não, mas entenda, né, Bernardo, toda vez que tu tiver um pico de MTTR, que nem tu está sugerindo, tu vai trabalhar para reduzir esse MTTR através de uma manutenção preventiva, certo? Certo. Se o equipamento tiver na vida útil dele prescrita lá, ele está 15 anos, 20 anos, e de nenhum momento tu vai ter um ônus dele tão grande a ponto de tu dizer assim, não, peraí, meu MTTR está descontrolado, eu preciso fazer uma reforma. Não, porque assim, ó, tu vai, ao longo desses intervalos discretos, tu vai fazer uma grande manutenção que vai trazer de volta o teu MTTR para baixo e aumentar o teu MTBF. Eu não quero entrar nesse detalhe matemático porque é mais para frente, certo? Então, ali, ó, se vocês pensar, a curva da banheira tá simplificada, tá, Bernardo? Mas se tu for pegar e quiser ser mais criterioso, vamos dizer assim que a curva da banheira dá para separar em 3 partes, e aquela parte da vida útil é como se fosse uma transformada de Fourier. Já ouviu falar de transformada de Fourier? Já ouvi falar. Tu entendeu? Ali dentro não quer dizer que aquela linha vai ser sempre perfeita, retinha. Eu vou ter um dia que eu vou ter um pico lá em cima e o outro que eu não vou ter nada.
E aquilo ali é normalizado, como se fosse polarizado no sentido que a tua taxa de falhas é constante para aquele período, certo? Claro que aqui eu estou expondo para vocês que as estratégias de manutenção são focadas para que quando entre em desgaste e o desgaste seja impactante em termos de custo, o cara já vai para a reforma ou para o sucateamento. Outra questão, não sei se o senhor vai abordar mais para frente, se for abordar, não precisa responder. Quando o equipamento ele tem uma falha e é necessária a troca do componente ou uma reforma mais robusta, etc., e esse equipamento vai passar um tempo bem grande parado. Esse Certo. tempo que ele está parado vai entrar nos meus indicadores e nessa curva aí do equipamento eu vou fazer uma descontinuidade ali. É uma boa pergunta. Na realidade, é assim, ó, ponto. Quando tu tiver que entrar para uma reforma ou para uma grande manutenção, ela vai ter que ser planejada. Porque ela vai ter um impacto no custo e tu vai ter que, de alguma maneira, cercear para esse custo não ser tão impactante, certo? Isso provém de uma decisão gerencial, que nem a gente gosta de dizer. O termo é decisão gerencial. Tranquilo até aqui? O que vai acontecer a partir do momento que eu fizer essa reforma? É como se aquele meu material entrasse numa outra curva da banheira um pouco menor, certo? Eu vou tentar. Claro que daí o que acontece, né, Bernardo? Eu fiz a reforma, voltei a operar o equipamento. Se a minha reforma não foi tão boa, eu posso ter algumas falhas naquele período de amaciamento barra mortalidade infantil. Mas a partir do momento que eu resolvo esses, eu vou entrar numa nova fase de vida útil daquele equipamento. Certo? Certo, entendi. Só que ela não, vamos dizer assim, matematicamente falando, ela não vai ser com a mesma amplitude do que eu tinha quando o equipamento não tinha sido sujeito a nenhuma grande reforma ou retrofit. Essa pergunta eu fiz porque teve uma situação lá em Santa Rosa que eles têm um calendário de falhas. Eles anotam todas as falhas, tipo, 365 dias por ano. E tinha um centro de usinagem praticamente novo da Heller, que quebrou o eixo lá numa bomba, acho que era do fluido refrigerante, e ela estava parada, já fazia 30 dias. E entra naquela parte de mortalidade infantil, mas daí eu fiquei na dúvida, será que daí a partir do momento da reforma começa a medir de novo? Ou mantém o ponto inicial como quando ela A chegou? gente costuma dizer que quando faz uma reforma é como se eu reiniciasse, tá? Entendi. Aí, claro, né, o T menor do que zero existe nesse caso, mas a gente não considera, tá, Bernardo? Só que assim, se tu tá me dizendo que os caras têm um calendário de falhas que eles marcam todas as falhas e aí deu algum problema nesse tipo de equipamento, para mim a tendência é assim, teve pelo menos uma falha que foi impactante para esse problema que eles tiveram, que eles desprezaram, ou que eles não tiveram uma atuação efetiva. Certo, Bernardo? Conseguiu escutar o que eu falei? Sim, 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 entendi. Provavelmente teve uma falha que não foi direta, tá? Que eles não viram lá onde falhou, mas que deu um indício anterior que não foi coberto. Sim, quanto ao mérito, a causa raiz da falha lá não cheguei a descobrir, não foi comentado. Só que foi quebrado um eixo da bomba. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se eu consigo
Abrir aqui o arquivo, ver se eu acho uma matriz de criticidade, se eu ainda tenho isso.
Bom, pessoal, não estou encontrando aqui na próxima aula síncrona. Se eu encontrar, eu trago o exemplo para vocês, tá? Estou tentando pesquisar aqui, mas são em torno de 10, 12 GB de material só sobre manutenção. Dúvidas? Sem mais, eu encerro por hoje. Oi, professor. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo? Só uma perguntinha, que nem assim, ó, referente ao nosso seminário. Por acaso a máquina ou equipamento, alguma coisa do tipo, não tenha um esquema lá de falhas, alguma coisa assim, já determinado anteriormente. Eu vou dar um exemplo assim, eu lá na Se ele empresa. não tem esquema de falha, ele é perfeito, ele nunca falhou. Não, mas assim, ó, eu vou dar um exemplo assim lá na empresa, eu não tenho isso, sabe? Eu não faço um controle. Quando eu vejo que o equipamento não tá legal, a gente tenta ver para fazer o reparo. Ou se ele estraga, faz o reparo ou a troca, né? Tu não tem uma planilha, alguma coisa que mostra o detalhamento anterior do que pode ter sido, o que pode ter acontecido com ele já, sabe? Aí o que eu ia comentar contigo, assim, tem como fazer se pegasse uma máquina desse jeito e tentar ver pelo que ela já passou, ou fica difícil daí definir por causa dos prazos de tempo que foi verificado uma falha? Tu pode chegar e me dizer que tu deu uma máquina de solda que nunca tu fez nada nela. Certo? Aham. Não, Tu que nem pode assim. ter MCC para ele, tu não tem falha nenhuma. Por quê? Porque tu não conhece o equipamento. Consegue fazer MCC. Vai dar trabalho, vai dar muito mais. Mas vai ser bom porque tu não sabe o que vai te dar de resultado. Daqui a pouco tu vai me dizer que é uma fonte de potência o teu problema e não era outra coisa. Mas tu Sim. tem que definir. Por que a gente gosta de saber das falhas? É para saber as falhas tanto funcionais ou as falhas quando ele está operando. Só existe manutenção quando o equipamento está operando. E se tu faz só a correção e não anota isso, tudo bem. Tu é o exemplo daquele que o Alan perguntou, que o cara faz a gestão do negócio, manutenção, que para ele é mais prático pagar o custo de uma correção do que parar preventivamente. Um pouco tu vai me dizer, olha, professor, eu não consigo em nenhum equipamento que eu tenho lá parar para fazer manutenção. Só quando quebra. Ou então eu troco e compro outro. Tu pode chegar e me dizer isso. Porque o teu negócio tu não tem tempo nem mão de obra para ficar fazendo preventivo. Acontece? Não seria bem o caso, que lá tem a preventiva. Só que quando tu vê que tá indo para alguma Tu coisa. tem algum equipamento com preventivo, é isso que tu quer me dizer? Não assim, ó. Eu queria ver contigo, eu não tenho nenhum dado dele anotado sobre referência a consertos, a manutenções, ao preventivo e assim por diante, né? Se tem como fazer referente a isso, o nosso trabalho que nós temos que fazer, ou é melhor nós tentar procurar alguma empresa, alguma coisa que tenha algum que possa disponibilizar uma planilha, alguma coisa dessa. Tá, tu tem algum equipamento que tu tem um plano / ideia de manutenção preventiva? Ideia a gente sempre tem, eu só não tenho nada anotado, né? Tá, não. Então tá bom. Tu deve de ter algum equipamento com manual, certo? Isso sempre tem, né? Todos quando a gente compra Não, novo, tem que vem ter a resposta mais assertiva do seu Henrique Riz. Nós estamos aí lidando com formando. O cara tem que ser mais engenheiro e menos técnico. Tu deve de ter algum equipamento com manual, ele vai servir. Tu vai ter que definir o teu resultado aqui na disciplina, que tu vai ter que me dar um plano de manutenção por MCC que seja melhor do que o que está no manual ou que tu faça. Certo? É que boa parte dos teus colegas estão fazendo, eles estão vivenciando uma situação no qual o equipamento tem correções. São equipamentos mais assim, que produzem mais peças, por exemplo. Eu preciso entender o que tipo de equipamento tu está pensando, tu e o teu grupo. Eu quero fazer numa máquina de solda, eu quero fazer de um torno, eu quero fazer numa fresa. Qualquer um é factível. Eu preciso ter um plano de manutenção anterior e o histórico de falha é interessante para tu entender o equipamento. Se tu não tem anotado, não tem esse registro, ok. Mas tu vai ter muito mais trabalho para entender o equipamento. Para aplicar a ferramenta. Não, beleza, entendi então.
A minha dúvida Eu vou que te eu dar um tinha. exemplo, tá? Teve um grupo da última vez que eu lecionei a disciplina que eles não tinham jeito e maneira. Um não estava trabalhando e o outro não tinha. Ele ficava só no escritório. O que eles fizeram? Eles delinearam um plano de manutenção para a serra-fita lá do laboratório. Ficou bom? Ficou meia boca, para ser bem sincero. Ficou raso, mas era o que deu para fazer. Obviamente que não tem manutenção lá na serra-fita, né? E se tem, não é uma manutenção. O Henrique ia lá e trocava uma peça ou outra. E também não tinha histórico de falha, ninguém anota, né? Quando dá problema lá numa aula prática. Mas eles entregaram. Foi só o suficiente para passar na disciplina. Hein, professor, não, é bem por isso Obviamente que nenhum desses dois. eu Não, perguntei, José, nenhum desses dois colegas se formou ainda. Nem está se formando, até onde eu sei. né, eu pergunto porque assim, ó, eu nunca trabalhei em empresa grande, como o senhor falou que os colegas estão trabalhando. Trabalho em Sim. empresa pequena a vida inteira. Cara, pequena, É empresa uma pequena, oportunidade de negócio para ela crescer, é botar o viés do engenheiro, certo? sim, sim. Só que assim, ó, que nem eu estou estudando para isso, cara, para melhorar a empresa e eu conseguir ter mais clientes e assim por diante, né? Mas Sim. assim, ó, o que eu quero me referir é que empresas pequenas, cara, é raro tu ter lugares que tenham um anotado, ó, deu falha com isso tal dia, tal tanto, tu custou tanto. Cara, empresas grandes é normal, é bem, Ah, pelo não, mas vamos lá, Henrique. Quando tem um problema no equipamento teu, é tu que faz a manutenção? maioria das vezes mas quando não sei fazer ela, aí eu passo com um terceiro. Bom, mas aí eu vou te dizer, dessas que tu terceiriza, tu tem como teu histórico, tu não tem que pagar o serviço do cara. Ah, isso tem. Isso Só já que é, por mais simples que é, um indicativo de quantas falhas tu tem, quantas vezes tu paga para um cara fazer o serviço para ti. Claro que daqui a pouco tu vai me dizer, ó, nem sempre o cara me dá um relatório, né? Que nem uma empresa maior, que nem alguns dos teus colegas estão, que tipo, ó, dia 10 de outubro eu fui lá e troquei tal peça e custou tanto. Claro, tudo bem, mas tu sabe, tu tem uma ideia. tá, não, tranquilo. Tu Mas valeu. consegue fazer com algum equipamento teu lá, consegue. Vai te dar trabalho, vai te dar mais trabalho daqui a pouco do que alguém que tem, vamos dizer assim, um histórico registrado. Porque daí tu consegue ter uma ideia, ó, não, realmente falha no lugar que eu imaginava ou não, falha em algum lugar que eu não estou prevendo. No teu caso vai ser 100%, não é nenhum lugar que tu prevê porque tu não está controlando esse indicador. E assim, tu tem como ter planejamento para fazer manutenção preventiva, por mais que tu ache que a tua empresa seja pequena. E eu não estou te dizendo que tu tem que contratar alguém para fazer manutenção ou para fazer a gestão. Tu mesmo consegue. Eu sei que daqui a pouco tu vai me dizer que uma empresa pequena tem mais atropelos para atender os teus clientes, porque os teus clientes, cada cliente é diferente num dia, certo? Certo. Não, mas tranquilo, professor. A dúvida que eu tinha era isso aí mesmo. Quem que é o teu trio? Eu, o Marcelo e o Romo. Ah, não. Vocês conseguem se reunir e fazer tranquilo. Não é só tu que vai fazer o trabalho, mas se tu conseguir levantar todas as informações necessárias, o trabalho consegue ser realizado e execuível. Sim. Não, a pergunta foi só isso porque nós não definimos uma coisa exata. Nós temos algumas ideias e nós queria ver essa dúvida se podia ou não. Pode dizer alguma das ideias que tu teve de equipamento? Uma que teve, que nem eu lá da empresa, seria com uma máquina de solda, como o senhor tinha falado. Eu tenho mais ou menos ideia do que já foi mexido e o que teria de preventivo ou não, né, ou corretivo, e daí era uma Tá. das ideias. É uma ideia boa. Quais as tuas limitações? Tu vai entender que o teu equipamento é pequeno e tu vai ter poucos componentes daqui a pouco, e aí tu vai ir em peças muito, muito pequenas, tu entendeu? Que daqui a pouco pode ser um pouco mais complexo, mas é execuível, certo? Sim, sim. Não sei se qual outra ideia de equipamento tu teve. Olha, eu passei essa para os guris, eles deram alguma outra lá, eu tenho que dar até uma olhada para dar uma pesquisada que eu estava vendo da parte da solda. Mas nós estamos ainda em fase de procurar ver, né? Só essa questão que veio, porque
Como É que, pode ser assim, uma coisa entenda que que não tem a teve um colega que falou na aula passada assim, eu posso fazer de um equipamento novo. O ruim do equipamento novo é que tu não tem entendimento nem de como é que ele funciona. Tu pode usar um equipamento que está em operação, que é o teu caso, que tu não tem o histórico de falhas. Ele só dá mais trabalho para tu aplicar as ferramentas, tá, Henrique? Sim, não, eu entendi, compreendi tudo. Claro que nem eu digo assim, solda. Daí daqui a pouco solda entra em muito componente eletrônico. Eles não são tão claros em termos de assim, para tu visualizar as falhas funcionais, tu entendeu? Ah, tu vai dizer assim, parou um capacitor, por que que falhou esse capacitor? Consegue ter um... Isso aí é difícil, por causa que daí já é um terceiro que faz, é que nem tu falou, quando ele vai, ele chega, troquei, por exemplo, a placa. Ele não vai dizer, foi aquele capacitor que queimou, né? Certo. O Marcelo Guedes está colocando uma coisa aqui, depois vocês no privado me passem um pouquinho mais de informação sobre o lugar esse que o Marcelo foi, que daí a gente tem um... Depois discute mais à frente. Os demais têm mais alguma dúvida? Sem ser o Rizzi? Não, só antes do pessoal todo sair, se puder ficar na sala para Tranquilo. discutir a respeito de trabalho, o senhor ali para nós ver como é que é. Que eu não estava na primeira aula, não peguei bem como é que tá funcionando isso. Tá, não, Pode tranquilo. ser? Claro, sem problema. Tô no aguardo dos demais. Só para saber, professor, bem como é que vai funcionar, é eu, o Gustavo e o Mikael, né? Sim. Eu acreditei que eu nem ia pegar a disciplina, depois até tinha conversado com o senhor, daí eu fui ver, daí... Enfim, deu certo. O que a gente tem que definir, eu vi que o pessoal tem que escolher uma máquina, uma coisa, e definir É o que assim, cronômetro. ó, a ideia é que assim, ó, vai ter a prova, certo, Alan? Que é Aham. individual, e depois da prova a gente entra no como é que é a metodologia de manutenção centrada em confiabilidade, como é que é desenhado dentro de uma empresa, como é que funciona, certo? Aham. É que vai acontecer? Eu vou dar, tipo, explicação numa aula, e na outra vocês vão ter, no caso, um encontro síncrono comigo, presencial, no caso, pelo menos um de vocês, que a gente vai fazer a parte dos entregáveis de vocês. São uma série de tabelas, tá? De Excel, que vocês vão preencher, mas claro que vocês vão ter que trazer as informações anteriores. Uhum. Aí o que acontece? A ideia é que vocês definam um equipamento
que seja operacional, que ele esteja sendo utilizado, que ele seja sujeito à manutenção, que ele tenha um manual ou alguma ideia de plano de manutenção preventiva estabelecido ou de corretiva, enfim. E aí, a partir disso, aplicar essa metodologia para desenhar um novo plano de manutenção para esse equipamento. Entendi. Uh, Mas isso é no decorrer do semestre. O senhor vai dando as etapas, por assim dizer. sim, mas você já tem que pensar no equipamento, E ver se definir consegue ele coletar exatamente informações, Aham, entender definir como é com que ele antecedência, funciona, sabe? É importante saber como é que o equipamento funciona. Sim. E pegando um caso meu, que eu acho que seria o mais fácil de coletar os dados, a gente trabalha com uma empresa terceirizada para manutenção das paleteiras elétricas lá. Ótimo! E os relatórios Paleteira são mais elétrica é um complexos, exemplo que eu não imaginava ver nessa disciplina. que na verdade, acredito que os relatórios deles sejam mais completos que os da empresa, sabe? Que eles detalham, porque tem que receber o pagamento, né? Então eles detalham todo tipo de serviço que é feito pelo número da máquina, tanto que a máquina é deles, né? É tipo um aluguel da máquina e a contratação, e eles fornecem a manutenção por fora daí também. Mas acho que o mais fácil para nós pegar lá dentro seria esse. Só tenho que ver se eu consigo acesso com o pessoal da manutenção, esses relatórios inteiros, completo. Não, assim, ó, se tu conseguir o manual por exemplo, tu vai me dizer, como é que eu vou te dar um exemplo? A paleteira daqui a pouco não é o cara mais complexo do mundo, tá, Alan? Sim. Mas se vocês conseguirem pegar o manual e entender, o funcionamento é ok. Aí entender o que acontece quando aquele equipamento não está funcionando, e se tu conseguir o manual Duma, por exemplo, eles têm 10 paleteiras elétricas da... A que eu conheço é Reichenberg, a marca, então Mas esses equipamentos, eles têm um manual no site, já ajuda, tu entendeu? E entender, ó, esse equipamento, quais que são as funções da paleteira, o que ela tem que fazer, como é que ela funciona, né? Energia elétrica vira energia mecânica, como é que acontece isso? Paleteira elétrica é interessante, eu não imaginava ver isso na disciplina. Não, tranquilo. É mais essa questão para saber até que se a gente tem que ter passar, definir, o nosso tema é esse. Definir já de cara, assim. Mas eu vou ver, vou conversar com o Gustavo e o Mikael em separado depois, se eles têm alguma outra ideia. Mas para mim, acho que de coletar informação ali dentro da empresa agora, acho que o mais fácil seria esse. Não, eu digo assim, ó, tu daqui a pouco fala para eles que a ideia é coletar dados, nós não vamos ficar analisando o serviço deles, mas aí, por exemplo, tu tenta descobrir que tipo de falha normalmente dá, pega o manual e aí tentamos aplicar o MCC para vocês fazer um plano baseado nas falhas e no manual. Só o manual prevê isso, mas ele tem esse tipo de falha que daqui a pouco eu posso fazer um plano com uma atividade de inspeção / manutenção lá para o futuro. Não, beleza, então. Eu digo manual porque, assim, tem algumas paleteiras de umas marcas boas que o manual ele tem um manual de operação e depois o de manutenção normalmente. Aí o de operação é bom para tu entender como é que funciona o equipamento para delimitar o sistema, ver os subconjuntos que tem dentro da paleteira, né? Tem o garfo, tem o volante, que nem costuma dizer, a parte elétrica, a elevação de carga. Outra coisa, não sei se está ligado também, a maioria das falhas que a gente tem é por má operação, por assim dizer, sabe? Por desleixo. É uma falha comum, daí tu vai me dizer assim que a atitude que eu tenho que ter, eu tenho um plano de treinamento, é uma atividade. Sim. Claro que nós não podemos focar só nisso, né? Sim. Não, com certeza. Mas beleza, da minha parte era isso. Obrigadão por ter ficado com a gente aí. Beleza, disponha. Boa noite. Boa noite, abraço. Abração. Feito, professor. Até mais. Abraço.